Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei que horas que você vai ouvir esse vídeo. Eu só sei de uma coisa, que ele vai chegar na hora exata que a tua alma precisa de uma resposta, precisa de uma direção, precisa que o Senhor fale contigo. E eu já quero deixar uma palavra aqui em Mateus 25:14, que fala as parábolas dos talentos. Eu não vou ler toda, vou simplesmente falando por cima, mais ou menos, e depois você dá uma lidinha. A palavra fala que tinha um senhor, né, e ele ia viajar. E ali ele chamou seus servos, entregou os seus bens. E um servo ele deu 5 talentos, outro servo deu 2 talentos e outro servo deu 1 talento. E era para aqueles servos, eles granjeares, né? Multiplicar aquele talento, né? Dinheiro, bem, seja lá o que for. E aí quando aquele senhor voltou, aí o que ganhou 5 granjeou, mais 5 tendo 10. O que ganhou 2 granjeou, aí no final teve 4. E o que recebeu 1, o que ele fez? Ele guardou. Ele guardou aquele dinheiro. Porque, segundo ele, lá no 24 fala assim: mas chegando também o que recebeu 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas aonde não semeia e ajunta onde não espalha. Atemorizado escondi na terra o talento aqui que tu tens me dado. E o que teve 1, ele guardou. Ele achou que o Senhor, ele não iria trabalhar, porque, segundo ele, o chefe estava colhendo onde ele não ia plantando, onde não tinha plantado. Segundo ele, era injusto ele trabalhar, multiplicar para entregar para o Senhor. Ele não achava justo, então ele guardou para devolver aquilo que o seu senhor deu. Diferente dos outros, que recebeu 5, granjeou, mais 5, então ele entregou 10, o outro 2, 4. E no 21 fala assim, para o que granjeou 5 e o que granjeou mais 2. Disse assim: e o Senhor lhe disse: bem este servo, bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Essa palavra ela me chama a atenção porque se você não é capaz de ser fiel às mínimas coisas, você nunca vai viver o grande de Deus. Você nunca vai viver o extraordinário de Deus. Porque aquele servo, ele achou que 1 era pouco, que ele ia fazer para o Senhor, para ganhar para o seu Senhor, para o Senhor colher o que ele plantou. E não era nada disso. Ele tirou as conclusões dele, ele fez o que era certo aos olhos dele. E ali, se você não é capaz de obedecer a Deus aos pequenos comandos, você nunca vai viver o grande, o extraordinário de Deus. Se quando o Espírito Santo fala para você, não fale, não vá, se cale, fique, não entre, não se envolva, presta atenção, olha, vai por ali. E às vezes você ignora esses pequenos comandos, fala, não, aqui é besteira, não sei o quê. Não, eu vou, não vai dar nada, eu vou fazer, não vai dar nada. Meu irmão, você nunca vai viver o grande de Deus. Não vai, não vai. Se você minimizar as pequenas coisas que o Espírito Santo manda fazer por achar que não é nada, que é bobagem, você não vai, não vai. Não vai viver o grande de Deus. Porque o reino de Deus é você se fazendo menor, você se torna maior. É você servindo que você é o maior. O próprio Jesus, ele serviu ali. E é se fazendo menor que você se torna maior. Esteja atento aos pequenos comandos, porque eles vão te livrar, sabe? Ele vai te livrar, o Espírito Santo ele fala o tempo todo, o tempo todo. Quantas vezes você estava ali dirigindo e de repente o Espírito Santo falou, pega essa rua, vai por essa rua. Daqui a pouco aconteceu um acidente, é um livramento que Deus te dá. Uma coisa que eu tenho aprendido com Deus, você tem que ter cuidado até quem você ajuda. Eu passei por uma experiência, eu já tinha ouvido, né? Principalmente o pastor Cláudio, ele fala assim, cuidado, quem que você ajuda, principalmente um lascado, porque senão você se lasca junto. E é verdade. Às vezes fala assim, nossa, Laís, mas você vai negar ajuda? Depende. Você tem que entender quando alguém chegar para te pedir uma ajuda, um socorro. Você tem que entender o porquê que aquela pessoa tá naquele estado. O que que aconteceu para aquela pessoa estar ali. Porque às vezes, meu irmão, a pessoa tá passando um tratamento com Deus. Aí lá vai tu querer ajudar, se meter onde não é da tua conta. E eu falo por experiência. Chegou uma pessoa, né? Conheci uma pessoa. E eu falei, vou ajudar aquela pessoa, tal, vou separar umas coisas, vou doar e tal. E fui, né, fui ajudando o que eu posso. E chegou um momento que o Espírito Santo falou dessa forma. Se envolva, ajude, mas não se envolva. E aí eu falei, tá bom, Senhor, porque o Espírito Santo vai mostrando quem são as pessoas. Você não sabe o que aconteceu lá atrás com aquela pessoa, o que aquela pessoa fez. Muitas vezes a pessoa, ela tá passando um tratamento de Deus, né? Tratamento de Deus, ao qual Deus coloca pessoas ali pra ajudar na direção de Deus. Aquela pessoa, assim, tá na direção pra ajudar ali, pra você ajudar. Porque nesse processo eu entendi assim, quando é uma pessoa pra você ajudar, você te traz paz, é leve, você ajuda com prazer, te dá um sentimento muito bom. E aí o Espírito Santo falou assim, ajuda, mas não se envolva. E ali eu fui vendo, né, conhecendo. E tem pessoas que você dá a mão, que é o braço, que é o corpo, que é tudo, né? Vai deitando, vai rolando. Tem gente que, querendo ou não, irmão, é triste falar. Às vezes te ajuda ali, abusa da sua ajuda.
abusa da sua ajuda. E chega uma hora que vai te deixando desconfortável, porque você fez o que você podia. E ali foi se aproximando, e o Espírito Santo, não, 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 tire sua mão, tire sua mão. E ali o Espírito Santo foi me mostrando quem era a pessoa, me mostrou algumas mentiras, alguns traços da personalidade da pessoa. E o Espírito Santo me mostrou, olha, só uma pontinha do meu tratamento com aquela pessoa. E eu ali eu entendi. E foi ao ponto de tirar minha paz, de eu não querer contato, eu não querer aproximação, porque aquela pessoa, ela tirava a minha paz, não me dava paz. Eu já comecei a não ter prazer em estar com aquela pessoa, em ajudar aquela pessoa. Meu coração, ele se fechou. Ele se fechou. E o Espírito Santo foi me mostrando, foi falando comigo, né? E ali eu fui entendendo, meu irmão. Não é todo mundo que você tem que pôr a mão no tratamento, não. Se tira a tua paz, se te traz uma inquietação, toma cuidado. Cuidado que você põe dentro da sua casa. Ai, mas tá desempregado, tá passando uma crise. Cuidado. Ajude, se o Espírito Santo falar assim, ajude, acolha. Doe, faz isso. Por vezes o Espírito Santo ele vai trazer paz, ele vai tocar pra você fazer, pra você ajudar, e você vai fazer, porque quando é de Deus, você não tem paz. Se o Espírito Santo falar assim, faça, doe, meu irmão, você tem que fazer aquilo, porque o Espírito Santo não te dá paz. Eu vou te contar mais uma experiência antes de finalizar essa. Muitos anos atrás, quando eu morava em São Paulo, eu tava passando uma crise financeira, que eu falei, Jesus, me ajuda. E aí, eu falei assim, eu vou na igreja, vou na Assembleia, vou na Deus é Amor, porque eu preciso ouvir Deus, eu preciso ouvir o Espírito Santo falar comigo. E ali, eu fui na intenção de ouvir uma profecia, ouvir uma palavra ali, específica uma profecia, porque ali tem as irmãzinhas do coque, né? E ali tudo bem, aí eu fui. Orei e tal, busquei, falei com Deus, Senhor, fala comigo. Naquela semana, eu tinha R$ 50 na carteira, aquela época era dinheiro. Hoje, R$ 50 você mal compra um quilo de carne no mercado. E ali, aqueles R$ 50 era pra me passar a semana, porque naquela outra semana eu já ia receber o pagamento. Então, era aquele dinheiro, quando você na hora do almoço, comprar um doce, alguma coisa, né? E tudo bem, aí eu fui naquele culto. E aí, o culto, adorando, eita, tal. E eu, Jesus, fala, Senhor, fala, tá bom. E aí, na hora da oferta, aí o Espírito Santo falou pra mim, dê os R$ 50. Aí eu, sacou da minha cabeça, oxe, R$ 50, tô numa crise aqui, vou dar meus últimos R$ 50, que obra é essa, Jesus? E ali, o Espírito Santo, dê os R$ 50. Aí eu pegava, olhava pra bolsa, abria a carteira, eu falava, Jesus, você tá de brincadeira, né? Rapaz, Jesus, eu vim aqui pra buscar uma palavra, pra buscar uma direção do alto, uma solução pra esse problema. Aí o Senhor me manda me dar os últimos R$ 50, que obra é essa, Deus? E ali, conversando com o Espírito Santo, né? Revoltada. Meu irmão falar que eu não tava? Porque eu queria uma direção, eu queria uma palavra, eu queria uma profecia. Pra Deus falar comigo. O que tava acontecendo? Aí meus últimos R$ 50, Jesus vai lá e mandou eu dar. Aí foi. Lá vem a irmãzinha Cassal. Aí eu peguei os 50. Coloquei ali indignada. Meu irmão, eu fiquei indignada. Mas eu fiquei brava. Eu falei, mas que obra é essa, viu? Olha. Aí eu falei, eita, era melhor ter ido pra cá. Meu irmão, ali eu contendei com Deus. Eu fiquei indignada. Falei, Jesus, que obra é essa? E eu fiquei revoltada ali no culto. Falei, oxi, pronto, já não tinha dinheiro. Agora pronto. Hoje eu dou risada, meu irmão, mas na hora do culto eu fiquei conflitada. Fiquei revoltada. Aí tudo bem, dei os R$ 50, continuei cultuando, mas eu não fiquei muito boa não, né? Só que o Espírito Santo, ele é lindo, irmão. Assim, enquanto você não faz aquilo que o Espírito Santo mandou, você não tem paz. Você não tem paz naquele culto. E aí de mim, se eu fosse embora com aqueles R$ 50, eu não ia dormir. Eu não ia. Porque eu não conseguia cultuar enquanto eu tava ali debatendo com Deus. Por quê? Dar os R$ 50, meus últimos R$ 50. E eu tenho certeza que você já passou por uma situação dessa. Já tem. E não foi só essa vez. Às vezes eu tenho aquele dinheirinho. E o Espírito Santo falou, dê, ajude, oferte. E eu, Senhor da glória. E eu fiz. Só que assim, o Espírito Santo, ele é lindo, porque Deus não deve nada a ninguém não, meu irmão. Não deve. Não deve. E aí o Espírito Santo trouxe no meu coração que aquele dinheiro era para ajudar a pagar uma conta de água. Era para ajudar a completar o aluguel daquele lugar, mas era muito forte a conta de água, sabe? E o Espírito Santo me fez entender. Por vezes, a gente quer ser servido. Por vezes, a gente quer buscar. A gente quer uma resposta. A gente quer receber. Não! E eu queria ali uma resposta da minha oração. Só que naquela noite eu fui resposta da oração daquela igreja. Entende? E o reino é isso, meu irmão. Lá em Atos 20:35 fala assim, ó. Tenho voz mostrada em tudo que trabalhando, assim. É necessário auxiliar os enfermos e recordar a palavra do Senhor Jesus que disse, mas bem-aventurado, coisa é dar do que receber. Eu queria receber ali. Eu queria receber. E
Eu não lembro muito bem, mas muitas vezes eu tava tendo um intuito ali de... Porque a gente crê, né? Que Deus levanta as pessoas pra te abençoar. E ali eu falei, vai que eu tô ali, Deus toca ali e fala ali, vai lá, ó. Oferta na vida daquela jovem. Não, meu irmão, vai dizer que você nunca viveu isso, nunca pensou isso. Fala, Jesus, levanta alguém, né, pra me fazer uma oferta, pra fazer isso, pra me ajudar, né? Eu tenho certeza, crente já orou assim. Só que naquela noite, eu entendi que eu fui buscar, eu queria receber e eu tinha que dar. E dar é melhor do que receber. Imagina a provisão que eu fui pra aquela igreja, não sei o aspecto, mas pagar uma conta. E ali Deus multiplicou meu dinheiro, porque até hoje nada me falta. E eu já tive experiência, eu tenho experiência, meu irmão, o mês que eu não oferto, o mês que eu, principalmente dízimo. O dízimo, ele tá no Velho Testamento, a gente fala assim, o dízimo não é obrigatório. Mas é uma orientação, de você dar ali os 10%. E tanto que no Novo Testamento, o apóstolo fala assim, cada um oferta e contribua segundo o desejo do seu coração. O dízimo, a oferta, ela não é obrigatória, ela não é. Meu irmão, mas se tu parar pra analisar o quanto que Deus tem sido bom pra você, o quanto Deus tem te abençoado, o quanto Deus tem te dado além do que você merece, além do que você precisa. Deus, ele nunca dá assim, como eu posso falar? Deus, ele sempre vai nos surpreender. Ele surpreende as nossas expectativas. E Deus faz isso. O que é 10% do teu salário. Quando você dizima, você fala assim, Senhor, obrigada. Porque o Senhor tem me dado além do que eu mereço. Tem me dado além do que eu preciso. Tá aqui, Senhor, uma pequena parte. Porque Deus, ele te abençoa em todas as áreas da sua vida, meu irmão. É na saúde, é no emocional, é no financeiro, é na família, é em todas as áreas. Agora, quando você dizima, há uma promessa. Há uma promessa sobre a nossa vida. Que o Senhor repreende o devorador. Então, o dizimar, na verdade, ele é uma benfeitoria para você. Ai, vou dar dinheiro pro pastor, o pastor tá comendo meu dinheiro, o pastor tá gastando não sei o quê. Meu irmão, põe uma coisa na sua cabeça. Eu não venho aqui pra falar de dízimo que você tem que dar, o que você não tem que dar, não. Aí você e Deus. Aí é um problema teu com Deus. Eu estou falando da minha experiência e eu estou falando da palavra. Agora, se você vai pegar essa palavra, é você e Deus. Entendeu? E o dízimo, lá em Malaquias 3, fala assim: roubará o Senhor Deus, todavia vos me roubais, e dizeis: em que roubamos? Roubamos nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim roubais. Sim, todas essas nações, trazei todos os dízimos à casa do tesoureiro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar-vos sobre uma bênção tal, até que haja lugar suficiente para recolherdes. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá o fruto da vossa terra. A vossa vide do campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos, e todas as nações vos chamarão bem-aventurado, porque vós sereis terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. O benefício é meu e seu. Quando a gente devolve a Deus, é em sentido de gratidão. Você fala, Senhor, obrigada por tua bondade, por tua fidelidade. Tu tá devolvendo para que haja mantimento. Porque o banco que tu senta é confortável, é o ar-condicionado. Quando tá calor, o ar-condicionado faz uma diferença, ainda mais que tem muita gente. Meu irmão, é pior você tá num lugar cheio de gente, suado, encostando em você. Oh, meu Deus do céu. É difícil. Aí na tua igreja tem um ar-condicionado, tem aquele banquinho aconchegado, né? Tudo bonito, água geladinha, os banheiros, papéis de qualidade, sabonete líquido cheiroso, né? Meu Deus, que delícia, né? Só que tudo isso tem um custo. Tem um custo. Isso. Aí é onde entra meu dízimo e minha oferta. O seu dízimo e minha oferta. É para que haja mantimento na casa do Senhor. Ou seja, meu irmão, tu tá dando uma coisa que tu vai desfrutar. Ai, mas o pastor tá roubando, tá colocando dinheiro no bolso. Meu irmão, aprenda uma coisa. Você vai levar o teu dízimo, você vai levar a tua oferta, você vai entregar no altar do Senhor. Agora, o que a administração da igreja, o que o pastor vai fazer, ele tem que fazer segundo a palavra, né? Para que haja mantimento, ajudar os irmãos necessitados, enfermos, né? Que nunca passou uma crise, pastor, não consigo pagar hoje, esse mês a conta de água, não tô conseguindo pagar ali o meu aluguel. A igreja vai lá, ajuda, né? Uma cesta básica. Quantas famílias são abençoadas? Agora, se o pastor tá usando indevidamente o dízimo, a oferta, meu irmão, tu fez a tua parte, você pode se retirar da igreja, você pode dar em outra igreja que necessita da oferta, do dízimo. E eu vou te falar uma coisa, tu acha que vai ficar impune? Tu acha que vai ficar impune? Não vai não, meu irmão, vai pagar um preço muito grande. Essa administração, esse pastor, esse irmão, que tá tirando aquilo que é de Deus. Fique em paz, faz a tua parte. Ô, cachorro chato. Ai, Senhor da vitória. Então,
É bíblico isso. É um benefício pra você. É um benefício simplesmente pra você, meu irmão. Faça um teste. Você que não dizima, leve o dízimo. Entregue lá no altar do Senhor. Mas tem uma coisa. Eu nem ia entrar, mas tá na Bíblia. Se você for ofertar e for dizimar e você souber que tem um irmão que tá bravo com você, mesmo que você não fez nada, você precisa ir lá arrumar essa situação. Antes de ofertar. Vai lá, arruma, pede perdão. Ai, Laí, mas eu não fiz nada. Tá, tudo bem. Mas a Bíblia fala que se você sabe que o irmão tá chateado com você, você tem que ir lá e pedir perdão. E arrumar a situação. Mesmo que você não tenha culpa. Porque se você ofertar de qualquer jeito, com o irmão com raiva de você, e por vezes, às vezes você realmente fez alguma coisa e sabe que fez, que o irmão tá magoado, que o irmão tá chateado, se você fez, vai lá, meu irmão, arruma essa situação. Enquanto você tem a pessoa próxima. Enquanto você tem... Vamos lá, eu vou te mostrar na palavra. A palavra aqui não mente, meu irmão. E fala assim, ó. 25. Marcos 11, 25. E quando estiveres orando, perdoais. Se tende alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está no céu, vos perdoe vossas ofensas. Mas, se vós não perdoaste, também vosso Pai, que está no céu, vos não perdoará as vossas ofensas. Meu irmão, isso aqui é muito sério. Se tu não é capaz de perdoar o teu irmão, por que tu acha que Deus tem que te perdoar? E o não perdoar te levará pro inferno. Porque a gente erra, peca. A gente pede perdão a Deus. Deus perdoa, né? E a gente vai tentando viver uma vida santa, uma vida conforme a palavra de Deus. Mas é em vão você se dizer ser cristão, tentar fazer as coisas pra Deus e viver com aquele rancor, aquele ódio dentro de você, não liberar perdão. Isso está te matando. Tá te matando, tá te fazendo mal. Isso vai te levar pro inferno. Enquanto você retém o perdão, meu Deus, tô toda arrepiada, essa palavra tem direcionamento. Enquanto você retém o perdão a alguém, Deus não recebe tua oração. Deus não recebe tua adoração. Deus não recebe nada que você faz. Meu irmão, isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte. Quanta gente que tá em cima de púlpito, quanta gente que tá em frente de liderança, de grupo, quanta gente que acha que tá fazendo alguma coisa pra Deus, que acha que tá ganhando um reino, que tá fazendo a diferença, e o seu trabalho tá sendo em vão, porque Deus não tá recebendo. Tá aqui na palavra. Tá aqui. Tá aqui na palavra, meu irmão, não é eu que tô falando, não. Se tu não é capaz de perdoar o teu irmão, Deus não te perdoa. Você tá perdendo tempo. Libera perdão. Se tu não perdoa, nem tua oferta. Oh, meu Deus. Nem a tua oferta Deus recebe. Vou te mostrar na Bíblia de novo. Pera aí. Vou te mostrar aqui na Bíblia aonde que tá essa palavra. Mateus 5, 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Contra ti. Não é tu contra ele. Fulano tá com raiva de mim por isso. Ah, fulano ficou bravo por isso. Mas tu não fez nada, tu tá inocentemente. E Deus sabe. Só que, bora lá. 24. Deixa ali diante do altar a tua oferta e vá reconciliar-te primeiro com o teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Olha aí. Deus nem recebe a tua oferta. Ai, menina, fiquei sabendo que fulano tá com raiva de mim por isso. Vai lá e arruma essa situação. Ai, Laí, mas eu não fiz nada. Meu irmão, humildade. Jesus falou que se bater na tua cara tem que virar outro lado pra dar outro tapa. Meu irmão, a palavra é difícil. Vou falar que é fácil. Tem hora que tu tá certo até tu tando na situação. Só que você tem que concordar. Tem que ir lá. Quantas vezes eu fui lá, tive que pedir perdão por uma coisa que eu não fiz. Que eu não tava errada. Que ódio. Mas eu tinha que ir lá. Ai, fulano, me perdoa aí, tá? Por a situação, né? Te magoei de alguma forma. Me perdoa aí, em nome de Jesus. Tive que ir lá. Foi fácil? Não foi. Ai. Meu irmão, é difícil. É difícil. Orar porque a gente não vai muito com a cara. Por gente que tentou prejudicar a gente, falou mal, falou tanta coisa, nos machucou. E a gente estava inocente, é difícil. Mas tem que cumprir a palavra. Porque a palavra fala que se você tropeça de um dos mandamentos, você tropeçou em todos. Então, tem que viver a palavra. Não é fácil. Por que a porta é estreita? Porque não é todo mundo que está disposto a passar. Não dá pra passar com bagagem. Não dá.
Se eu pôr aqui uma porta estreitinha a bagagem tem que ficar. O que é a bagagem? É as minhas vontades, é os meu eu, é os meu querer, é as minhas paixões. Essa é a bagagem. E a porta estreita não dá pra passar, é só você. Só dá pra passar fazendo a vontade de Deus. Por que a porta é larga? Porque você pode fazer tudo. Faça aquilo que te faz feliz. Se te fez bem, viva! Faça o que quiser, você é livre. Você pode fazer, você é dona das suas vontades. Você é independente, faça, viva! Acredite, você pode tudo. Assinado de Satanás. Viva o que você quiser. Faça, vá onde você quiser. Você é livre. Você é livre, você não precisa seguir normas. Né? Assinado de Satanás. Só que Jesus fala que a gente tem que matar o eu todo dia. O eu todo dia. E esse eu, esse velho homem caído, ele é terrível. Ele quer voltar todo dia. Fazer as vontades, os querer. Meu irmão, é difícil. É difícil, não é fácil. Mas você precisa perdoar. Precisa liberar perdão. Você precisa liberar para você ser feliz. Você precisa liberar perdão para você viver o novo de Deus. Você precisa liberar perdão para você viver a grandiosidade das promessas de Deus, dos chamados de Deus. Para o Senhor voltar a escutar a tua oração. É por isso que você pergunta, Deus, por que na minha vida as coisas não andam? Por que na minha vida as coisas não dão certo? Porque automaticamente, meu irmão, quando você tá na carne, né? Com o sentimento da carne, que você não gosta da pessoa, que você tá com ódio, você começa a desejar que a pessoa morra, que a pessoa não dê certo na vida, que as coisas não andem. Começa a desejar coisas mal para aquela pessoa. E aí vem um sentimento, aí você começa a dar legalidade pro inimigo, começa a dar brecha. Aí aquilo que você deseja pros outros volta pra sua vida. Por quê? Aquilo que você planta, você colhe. É aquilo que você planta, você colhe. Quantas vezes você desejou algo pra alguém e você viveu aquilo? Quantas vezes você criticou alguém de uma situação e você viveu aquilo? É, meu irmão. Porque eu falo por experiência, meu irmão. Mas pode ver, a maioria dos meus vídeos, eu falo da palavra de Deus, mas eu falo das minhas experiências com base bíblica. Hoje, eu tenho muito cuidado com o que eu falo. Até brincando. Até brincando. As palavras, brincando. Ai, o pobre não pode ter um dinheirinho que o gás acaba. Puf, vai, acaba. Ah, só falta o carro quebrar. Puf, o carro quebra. Então, hoje eu tenho muito cuidado. Eu já cheguei a criticar uma determinada situação, uma pessoa por uma situação, e eu julgava o que eu estava vendo. Eu julgava o que eu acreditava, né? Só que eu não vi o outro lado da pessoa, eu não sabia a verdade daquela pessoa. E Deus me fez viver exatamente aquilo que aquela pessoa viveu, que eu critiquei, para eu entender a dificuldade. Para eu entender que a pedrinha, às vezes, no sapato do outro, incomoda muito. Dói. É difícil. Aí você vai entender. Eu falei, poxa, eu critiquei aquela pessoa, mas hoje eu entendo que era mais complexo do que eu imaginava. Cuidado se não pagar a sua língua, meu irmão. Você vê, às vezes eu começo a pregação de um jeito e vai tomando caminhos totalmente diferentes. O Senhor, ele me usa muita exortação, são palavras duras, porque, meu irmão, o Espírito Santo, ele me exorta muito. E dói, dói, dói. Tem hora que dói. É pior que um murro na cara. Mas me faz crescer. Tem hora que o Espírito Santo me põe sentada assim, começa a falar, me exortar. Que olha, eu choro que nem criança. Eu falo, é verdade, Senhor. É verdade. Tô falha nisso. Tô precisando melhorar nisso. É, Deus. Não tô sendo 100% como eu precisava, como eu preciso ser. Mas, resumindo essa palavra, primeiro, seja fiel no pouco. Seja fiel aos pequenos comandos. Aquilo que Deus manda. Aquilo que Deus também não manda. Cuidado quem você ajuda. A ajuda, ela tem que ser direcionada de Deus até aonde Deus mandar. Quando Deus mandar tirar a mão, tire. Não deixe as suas emoções aflorar muito. Não deixa, meu irmão. Não deixa ser levado por aquilo que você vê. Mas aquilo que o Espírito Santo te guiar. Porque o inimigo, ele é ótimo, ótimo. Às vezes as pessoas fazem de coitadinha. E às vezes não é nada daquilo. Jesus estava lá atrás quando tudo aconteceu. Estava lá atrás. E tem muita coisa que ele está tratando com a pessoa. Né? Então eu falo, tem dois tratamentos. Tem um tratamento de consequência de más escolhas que a pessoa está vivendo. Né? Que se tu se envolver aí, você pode pagar o preço junto com a pessoa. E tem a consequência de um tratamento com Deus de crescimento, amadurecimento, um deserto para um algo que Deus trata e Deus levanta pessoas para te ajudar. São duas situações, né? E a terceira coisa é muito cuidado. Perdoe. Libera perdão, libera, meu irmão. Libera perdão e vai ser feliz em nome de Jesus. Libera perdão para você viver o novo de Deus, para você viver as promessas de Deus. Olha, eu escuto muito a Camila Barros, eu amo de paixão, é um referencial de mulher de Deus para mim. E ela falou uma coisa, quando você tá com raiva de alguma pessoa, quando você tá magoado com uma pessoa, quando você tem um sentimento ali pela pessoa que você
não gostaria de sentir, mas, né, fez uma ferida, comece a orar pelaquela pessoa. Comece. Eu realmente comecei a orar por algumas pessoas que me magoou, né? Há muitas situações também que a gente é errado. Que a gente é errado. A gente, às vezes, piorou a situação, a gente criou a situação, a gente fez a situação e a gente sai de coitada, e fulano me magoou. E no fundo foi a gente que criou aquela situação, aquela confusão, né? E às vezes o Espírito Santo precisa tratar da gente e tratar a pessoa, né? Com a pessoa ali no sentido de da gente orar pela pessoa. E ore para que o Espírito Santo mostre seus erros. Salmo 139 eu gosto muito. Eu amo muito o Salmo 139 porque ele é um salmo, como eu poderia falar. Ao mesmo tempo, o salmista Davi, ele fala da onipresença de Deus, da onipotência de Deus. É como assim, se ele ficasse totalmente despido na presença de Deus, fala assim, eu tô aqui. Eu preciso que o Senhor me mostre tudo que há em mim, o que eu preciso mudar, né? Que ele fala que o Senhor conhece o seu sentar, seu levantar. E uma parte que fala que ele fala assim, vê se há em mim palavra, algo que eu preciso mudar, Senhor. E trata em mim. Trata, porque tu conheces o meu interior. Eu não tenho pra onde ir. Pra onde eu irei? Se só tens a palavra de vida eterna. E esse salmo, ele é muito profundo. E devemos orar, né? Pedindo a Deus, Senhor, me mostra. Se tem uma coisa que eu preciso melhorar, se tem uma coisa que precisa ser mudada. Porque sempre precisa. A gente sempre precisa melhorar. A gente sempre precisa mudar, né? Buscar a presença de Deus. E o salmista nesse salmo, depois você lê Salmo 139, ele é lindo, 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 lindo. Ele fala da onisciência, da onipotência de Deus, da necessidade que o salmista tem, que o Senhor trate com ele, mostre. Então, muitas das vezes, o problema também está em nós. O tratamento precisa ser nosso. Então, ore, né? Libere perdão em nome de Jesus, porque essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Para que alcançamos a graça do Senhor, as bênçãos do Senhor. Então, que essa palavra venha falar tremendamente no seu coração. Seja obediente à voz do Espírito Santo. Seja obediente à voz do Senhor. Seja obediente à palavra do Senhor. Medite, ore, sabe? Medite, pega a palavra, leia, medite naquele versículo. Ai, Laí, mas eu não estou entendendo. Ore. Fala, Senhor, me dá entendimento nessa palavra. O que o Senhor quer falar? Meu irmão, não tem oração que Deus fique sem responder. Quando você ora pedindo entendimento, sabedoria, Deus, Ele te dá. Ele te dá. E assim, a palavra é tudo que você precisa. Que Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal, que o Senhor te guie pelos caminhos da vereda do Senhor, pelos caminhos de delícia, pela grandiosidade que é a presença de Deus, que o Espírito Santo te encha, te cubra, te traga paz, alegria, que tire esse peso, essa opressão, essa tristeza, essa vontade de desistir. Que o Senhor fortaleça os teus ossos, o teu corpo, o teu físico, o teu mental, o teu espiritual. Porque o Senhor é tudo que você precisa. Que o Senhor te abençoe grandemente, que você prospere em tudo, que aquilo que você for fazer. A palavra fala que se formos fiéis, obedientes a Deus, a sua palavra, seremos prósperos e comeremos o melhor dessa terra. E é isso, viva a palavra. Deus te abençoe e te guarde. Aquela Laís Vasto, compartilhe essa palavra em nome de Jesus.